Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula com o professor Elano. Em aulas passadas, a gente vem falando da função, né? Do que é função, eu já fiz as definições, deixei claro que era domínio, imagem e contradomínio. E a gente entrou em uma função especial chamada de função afim, tá? E a gente deu como exemplo esse que está aí, né, na página do livro. E também eu falei sobre uma situação particular. E que a lei de formação nada mais é do que uma fórmula, né, preparada para calcular qualquer valor dependente que vocês queiram, né, sendo que você tenha uma variável independente. Chamei de y, né, a mesma coisa que f de x é a letra y e a letra x a nossa variável lá independente pertencente ao domínio, ok? Desculpem o barulho, né? Que hoje está muito forte mesmo, mas vamos lá, né? Nossa meta aqui é aprender. Então, eu disse para vocês que a função afim ela tinha esse formato, ax mais b, onde a é o termo, né, real, que não pode ser zero e que acompanha a letra x. E o b é o termo independente, aquele termo que não tem aproximação de nenhuma variável. Aí aqui a definição diz que quando não tem o termo b, tá? Quando isso aqui é abolido, aí a função ela fica dessa forma, tá? Aí ela deixa de ser chamada de função afim e passa a ser chamada de função linear. Enfim, a função linear é um produto. Então, muito mais difícil trabalhar com afim do que com a linear, né? Já foram feitas algumas coisas. Eu falei do gráfico para vocês, né? Eu falei do passo a passo como construir o gráfico, e para isso a gente precisa tirar a raiz, né, o zero da função, e saber onde é que a função ela toca no eixo y. Mas a gente vai relembrar hoje quando a gente for resolver alguns exercícios. Bora lá. Isso daqui é o plano cartesiano, eu expliquei para vocês. De agora em diante vocês têm que lembrar dele, porque ele é importante para a geometria analítica, um ramo da matemática, tá bom? A gente vai começar resolvendo algumas atividades, tá? E quando chegar em gráficos eu explico novamente o que foi feito. Essa atividade ela está na página 111. Então vamos lá, fazer ela. Diz aí que o petróleo é um óleo fóssil, né? Que levou milhões de anos para se formar. Atualmente é uma principal fonte de energia usada no mundo, né? No Brasil bastante. Aí aqui tem uma tabela, tem a quantidade de barris de petróleo e na outra coluna tem o total em dinheiro para pagar. Então tá perguntando qual é o total a pagar em 100 barris, né? 100 barris de petróleo. Então com isso você vai observar a disposição dos números aqui e vai verificar o seguinte, né? Vai verificar que um vale 280, 2 vale, né, o dobro, não é isso? 3 vale o triplo e 4 vale o quádruplo, assim sucessivamente. Então, 100 barris vai ser 100 vezes, né, o primeiro. Qual é o valor de um barril? Então, um barril é 286, então 100 barris, 100 vezes 286, super fácil, né? Então, o preço de um barril de petróleo, de 100 barris de petróleo é 28.600 real. Não é difícil essa questão. Não precisei nem fazer lá no Word. Agora escrever uma fórmula que relacione a quantidade de barris a pagar. Super fácil, né, pessoal? O que é que vocês vão fazer? Ora, o preço de um vezes a quantidade desejada. Então tá aqui uma fórmula, ó. Né, ó. O valor 286, que é o preço de 1, vezes o B, né, que é uma variável, pode ser x, não tem problema, fica 286x. Aí isso dá uma função que você calcula o valor de quantos barris de petróleo você quiser. Aí quantos barris de petróleo é possível comprar com 143 mil reais?
Aí você pega a formulazinha que você, né, tem lá da função e você já tem um valor aqui, que é a letra V, ó, coloca, né, no lugar da letra V 143.000 igual a 286b. Aí vocês sabem que equação de primeiro grau passa o 286 dividindo o 143.000. Quando dividir vai dar 500 barris. Nada de difícil, né, pessoal? Agora que é o contrário, né? Calcular o total a pagar em tantos barris, né? 800, 200, 2.000, desculpa, 5.000. É só ir multiplicando por 286, tá? Vocês vão achar o valor. Tentem fazer isso daí. Agora vamos observar a representação gráfica, né? E a gente vai determinar os valores de f de 1. Vamos para cá. Eu expliquei para vocês que uma função, né? Uma função ela é determinada por dois conjuntos, né? Por isso que a gente coloca esse símbolo aqui, ó. A gente coloca esse símbolo. Uma função de A em B. Viu, pessoal? Ou seja, o conjunto A eu já falei para vocês em sala, é o chamado de domínio, e o conjunto B é chamado de contradomínio, né? Aí a definição completa de função é função tem um símbolo matemático aqui que mostra uma equivalência dupla. Tá aqui. Ela é função, né? Se somente se, tá? Isso quer dizer na matemática. Um f é uma função, né? De domínio A contra domínio B. Se somente se, né? Para todo. Deixa eu ver se eu acho para todo aqui. Isso é difícil, mas eu acho que tem por aqui. Tá aqui. Para todo x pertencente. Cadê o pertencente? X pertencente a operadores. Só um instante, pessoal, porque é ruim de achar esses símbolos. Mas a gente vai achar, não se preocupe não. Matemática básica, tá aqui. Pertencente, né, a F, né, que é f de x. Para todo x pertencente a F existe, tá? Existe y pertencente, né, a F também. Então, para todo x pertencente à função, existe y pertencente à mesma função, tal que deles é o que? Uma barrazinha. Deixa eu ver se eu acho essa barra. Que é matemática básica, né? Difícil de achar o tal que aqui. Tal que. Eu vou colocar uma seta também, tá bom? Uma barrazinha. Ok? Tal que y, né, é igual. Ixi, foi isso. Pertencente a F, tal que y é igual. Tá dando um erro aqui porque eu não tô achando o símbolo certo. Vou já explicar isso aqui para vocês. É um símbolo, são símbolos matemáticos para definir uma função. Acho que está em operadores. É, isso mesmo. F tal que
Difícil, né, de achar isso aqui. Podem adiantar um pouco o vídeo, tá? Se eu estiver demorando demais, não tem problema não. Vou colocar isso daqui mesmo. F. Eu vou botar a palavra mesmo. Tô achando tal que Y e tal que o par ordenado, né? O par ordenado que eu expliquei a vocês em sala que era um par ordenado. X e Y pertence a F. Ou seja, Y domínio ou X o domínio, Y a imagem, tá bom? Então tenho aqui que tem que pertencer a F também. É uma função, né? Para todo x pertencente a F, existe y também pertencente a F, tal que o par ordenado tem que pertencer ao gráfico da função, ok? Então a gente vai ver na prática como é isso, tá? Através da questão dos gráficos. E a gente precisa anotar isso daqui, né? Ó, algumas notas. Algumas notas. Eu disse que o y, né? Eu posso trocar o y por esse símbolo que a gente diz que é f de x, ou seja, y é função de x. Então, muitas vezes a função, né? Ela tem essa lei de formação, ok? F de x, aí tá lá toda a expressão em x, tá certo? Y é chamado de imagem. E assim vai. E aqui sim, aqui é a imagem, né? Aqui é a função. Deixa eu colocar assim, setas. Aqui é a representação da função de uma função com uma variável, tá? Com uma variável. Não esqueçam disso. Representação de uma função com uma variável. Eu acho que isso aqui está muito grande, né? Então deixa eu colocar em representação de uma função com uma variável. Tá bom? Então é y igual a f de x. Outra nota. A nota é IM, né, pessoal? Não, D, né? D de F, no caso. Ele é chamado de domínio da função. É o conjunto domínio. Domínio. Vou escrever normal. Tá? É o conjunto domínio. Às vezes a gente fala é o conjunto domínio de F, né? Só para não ficar direto falando essa palavra função, tá bom? Aí tem outra aqui, ó, que é o IM, né? IM de F, que é a imagem da função, tá bom? Foi isso que foi isso. IM de F é a imagem da função. Imagem
de f. Vou chamar a imagem de f, né? Porque é a função. Você já sabe o que é a função. Então não tem necessidade de... Opa! Aqui foi a aula do sexto ano. E também existe o contradomínio, tá? Existe o contradomínio, que é o CDF, CD de f, né? Contradomínio da função. Bom, então isso daqui vocês não esqueçam. Contradomínio de f. Então tem algumas, essas são as notações, né, que vocês têm que lembrar quando estiver trabalhando com função. Isso aqui é importantíssimo. Aí agora, né, vamos ver lá nos exercícios. Ó, por exemplo, ó, vamos calcular. Deixa eu recortar isso aqui. Fazer só a... acho que só tem isso mesmo, né? Ó, bora fazer isso aqui. Aqui, ó, para podermos fazer a questão 2, embora tenha resposta aqui, porque meu livro é do professor, mas vocês precisam entender, né, o porquê dessas respostas. Aqui que você vai analisar no gráfico o seguinte, ó, quando tiver esse tipo de questão, você vai lá para o gráfico e vai verificar o seguinte, ó, a função é f de x, y é igual a f de x, pronto. Aí aqui, ó, tem o seguinte, tem que f de menos 1, ou seja, quando x for igual a menos 1, tá? Quando x for igual a menos 1 lá no gráfico, quanto é que é o y, tá bom? Quanto é que é o y? Se aqui dentro for menos 1, aí vocês vão aqui pro gráfico, ó, o x é o eixo de baixo, vocês já sabem, né? Da horizontal, na vertical é o eixo y. Então, vejam onde é que tem o menos 1. O menos 1 tá bem aqui, ó. Ó, o menos 1 tá bem aqui. Tá? Ele é do eixo X. Aí vocês vão ligar no gráfico para saber aonde é que está o Y. Tá bom? Menos 1 aqui em cima, ó, vai descendo, descendo, ó. Tocou no gráfico, aí já corre para a horizontal para saber aqui qual o valor nesse eixo Y. Então aqui abaixo do zero é negativo, né? Menos 1, menos 2, tá? Então f de menos 1 é igual a menos 2, ok? F de 1, tio, vamos ver onde é que está o x igual a 1. O x igual a 1 tá aqui, ó. Aí subindo, 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 ó, bate bem aqui, ó, e reflete sobre o eixo da vertical. Igual a 2. Tá vendo? E o zero? Se o x for 0, bem aqui no meio, né? O zero é o meio. O zero é bem aqui no centro. Então o zero coincide com a própria reta. Então o y também será 0. Ok? X igual a 0, y igual a 0. E o 2, quando o x for 2, quanto é o y? Aqui está dizendo que é 4. Bora conferir. Aqui o x igual a 2, ó, sobe, 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 sobe. Reflete sobre o eixo da vertical, ó, justamente o 4. Tá bom? Então, se vocês perceberem, a lei de formação da função, ó, uma fórmula para isso é sempre o dobro, tá? É sempre o dobro. Ó, porque quando for 1 dá 2, quando for 2 dá 4, quando for 3 dá 6, quando for 4 dá 8, ou seja, é uma função que duplica, né, o valor. Então é por isso que a lei de formação é f de x igual a 2x. Qualquer valor que você coloque aqui, ó, o gráfico vai duplicar o valor, tá bom? E se você for perceber, né, essa função, tá? Essa função ela é linear.
não é constante. Por que não é constante? Porque a função constante, qualquer valor de x dá o mesmo valor em y. E aqui tá dando valores diferentes, ó. Ó, quando for 1 dá 2, quando for 2 dá 4, valores diferentes. Então por isso que não é uma função constante, é uma função linear. Tá certo, pessoal? Então sem nenhum mistério isso daí, né? Aqui é para a gente fazer uma lei de formação para contemplar esse problema aqui, ó. O nutricionista, né, o Rogério. Deixa eu recortar lá porque eu vou mandar para vocês no arquivo. Vou colocar aqui embaixo. Mas que caiba, né, pessoal? Ó. O Rogério foi informado por um nutricionista que sua massa ideal era 70 kg. Aí suponha que ele fará dieta na qual reduzirá a sua massa em exatamente 600 por semana, tá? Ó, por semana. 600 gramas, não é quilograma. Aí, após quantas semanas Rogério alcançará a massa ideal? Considerando que atualmente sua massa é de 85,6, tá? Então a gente tem que fazer uma função que trabalhe justamente essa perda, né? Então por semana é quanto, hein? 600 gramas. Só que 600 gramas, deixa eu fazer aqui para vocês. 600 gramas, pessoal, é 0,6 quilogramas, tá bom? Então, ó, 600 gramas é igual, né, a 600 dividido por 1000, né, por 1000, ou seja, isso dá 0,6 quilograma. Ele não tem que perder, né, ele não tem 70 kg, a gente vai deixar tudo em função do quilograma aqui, ó. 70, então por semana ele tem que perder 0,6 kg por semana, ele tem que perder isso daí, tá? Até ficar com o peso ideal, que é o que? Que é 70, né? E por enquanto ele tem 85, tá certo? Aí vamos cá, né? Como é que a gente acha o resto? Ora, toda semana tem que subtrair isso daqui, ó. Toda semana tem que ser subtraído 0,6. Então vamos botar um sinalzinho de menos aqui, tá? Porque é para ser tirado, né? 0,6 por semana. Vamos chamar a semana de T. Chamando a semana de T. T, né? Vai ser valor das semanas. O T é a variável. Variável que representa o que? É a variável independente, tá? Ou seja, tudo vai depender do tempo, né, da semana. Então T é a variável que representa o número de semanas. Pronto. Então por semana eu tenho que perder 0,6 kg, né? Então, pessoal, em várias semanas o que é que a gente faz? A gente faz menos 0,6 vezes T, tá bem? Ou seja, a gente escreve simplesmente menos 0,6T, tá bom? Não precisa botar a bolinha não. Aí, pessoal, aqui é a parte da equação da função que vai me dar quantas perdas por semana, tá? Aí agora é só lembrar que ele tem quanto? Ele tem 85,6 kg. Então eu posso fazer essa função aqui, ó.
Bora fazer a função agora. Como é fácil. A função é pode chamar de f, né? É porque o livro de vocês chama de p, né? F de t, ela é dada por o peso que ele tem é 85,6 menos o que ele vai perder por semana, né? Que eu já coloquei ali 0,6 t. Ele vai perder por semana isso aí. Então tá aqui a função, né? A lei de formação, tá bom? Aí a gente precisa agora saber quantas semanas ele vai chegar a 70, né? A 70 quilogramas. Aí onde tem tudo isso aqui a gente coloca o 70 no lugar dele. Então vamos lá, 70 é igual a 85,6 menos 0,6t. Aí faz aquela equação primeiro grau, passa esse 85,6 para lá, ele vai subtraindo 70, né? Aí vai ficar como? Vai ficar 70 menos 85,6 igual a menos 0,6t. Aí quando vocês fazem dos dois lados, né? Aí vocês vão achar, ó, subtraindo aqui, fazendo menos com menos mais, aí passa 0,6 dividindo. Aí vocês vão achar 26, tá bom? Então T igual a 26. Tá aí, pessoal. 26 semanas ele chega no peso ideal. É muito, né? Mas é isso mesmo, viu? Pra poder emagrecer tem que ralar, né, pessoal? Não é só fechar a boca, não. Então tá aí, ó. Eu expliquei direitinho que o livro não explica, né? Porque ele não explica como chega nessa função, tá bom? Teve que ter uma conversão de unidades, né? Coisa de sexto ano, tá bom? Tem que saber converter de grama para quilograma. E esse menos é porque toda semana ele vai ter que perder isso daqui. Aí vai tirando, até chegar em 70. Ou seja, 26 vezes isso daqui. Aí se você tirar 26 vezes isso aqui, de 85,6, você chega no peso ideal que é 70. Tá bom, pessoal? Aí, pessoal, aqui, tá? Vocês vão continuar essas questões aqui, ó, da página 112, tá bom? Podem continuar essas questões, página 112. E agora eu já falei disso em sala de aula, função crescente e decrescente, né? A gente vai saber que uma função ela é crescente quando, né? Quando o A for positivo, né? Quem é o A aqui? O A quando não tem é 1, né? Então aqui a função, ó, o A é 1, então é positivo ou é negativo? É positivo, então ela cresce, ó, tá? Ela vai subindo. Aí já que o A é menos 2, o A, tá bom? O A é menos 2, então ela vai ter esse formato aqui, ó, descendo. Isso aqui eu expliquei em sala, tá? Pode ser representada por outras letras, né? Essa função aqui é f de x, essa daqui é g de x, ó. Ok? Ambas têm o gráfico uma reta, mas um é crescente e outro é decrescente. Ou seja, para saber se é crescente ou decrescente, olha o coeficiente, né? Olha o número que acompanha o x, para ver se é positivo ou negativo, você vai saber se o gráfico é uma reta crescente ou decrescente. Aí aqui é só explicando como é a crescente e a decrescente, ó, subindo crescente, descendo decrescente. Tá aqui o livro já dá uma dica boa para vocês ficarem analisando. Tá aqui a lei de formação, né, da função afim, ó, a x mais b, onde o a e o b são números reais e o a não pode ser zero, porque senão não existe função aí, né, função afim. Aí aqui eu falei de interseção dos eixos, né? Ou seja, é quando o gráfico ele toca no eixo X, ó,
Aí esse ponto aqui eu já expliquei em sala que quando o gráfico, a reta toca aqui nesse eixo da horizontal, esse gráfico aqui é o zero, tá? Esse gráfico é o valor do zero da função, é onde a função é igual a zero, tá bom? Onde a função é igual a zero. Já esse ponto aqui que toca no eixo da vertical é o termo independente. Como assim? Por exemplo, quem é o termo independente aqui, ó? A função é ax mais b aqui. O a é 1, né? E o b é mais 2. Ou seja, no eixo y, o gráfico, a reta vai cortar no ponto 2, ó. Olha aqui o que está acontecendo. Corta no ponto 2. Já aqui, ó, que é 1, ó. Já é mais 1. Então, no eixo y, a reta vai cortar no 1, ó. Justamente aqui, ó. Cortou. A reta só corta no 1, ó. No eixo da vertical. Tá? Então o termo independente ele é crucial para a construção do gráfico. E aqui é o zero, né? Você achando x e y, fazendo y igual a zero, você acha esse ponto aqui, ó, que é o ponto de interseção com o eixo x, que a gente chama de abscissa. Eis alguns gráficos aqui, ó. O zero dessa função, se eu fizer isso aqui, só um instante. Se eu fizer essa função igual a zero, isso aqui igual a zero, eu vou obter x igual a menos 2. Tá aqui justamente o menos 2, ó, tá cortando no menos 2. Tá bom? E aqui o termo independente é mais 4. Na vertical tem que cortar no 4. Cortou no 4, ó. Atravessou no 4. Então tá aqui. Já essa daqui, se você colocar igual a zero, né? Você vai encontrar zero de novo. É por isso que, ó, tá saindo tudo do zero. E aqui também é zero, né, pessoal? O termo independente é como se fosse mais zero, né? O B. Aí por isso fica tudo no zero aqui, ó, bem no meio, certo? E esse daqui, ó, é decrescente, né? Por causa do menos 3, tá bom? Aí aqui a função, ela tem a raiz, né? Se eu igualar a zero, eu vou encontrar x igual a 5 terços. Ó, tá aqui, ó. Cortou aqui é na horizontal, ó. Cortou lá no 5 terços. Isso aqui é 5 terços, ó. Tá aqui a fração. E no eixo da vertical é no termo independente, é no mais 5, ó. Justamente, é mais 5. Tá bom? Então não tem errado, né? Para fazer o gráfico, precisa tirar a raiz, né? Ou seja, igualar a zero, saber quem é x. E o y é só olhar para o termo independente e colocar lá no gráfico, ok? Aqui é só umas dicas que ele dá, né? Aqui é o zero, ó, como é que faz o zero? Eu fiz em sala de aula, ó. Primeiro essa função aqui, ó, igual a zero, ó. Então tá aqui a expressão igual a zero, ó. É equação de primeiro grau, joga o 4 para lá, dá menos 4, o 2 está multiplicando, passa dividindo, então dá menos 2, tá bom? Então o zero é menos 2, é onde vai cortar no eixo da horizontal, no eixo x. E na vertical vai cortar no mais 4, como se estivesse bem aqui, ó, tá bom? E aqui fosse a raiz, ó, o menos 2, então começa daqui uma reta, ó, vai subindo, 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 certo? Então não tem errado, já expliquei em sala. Vocês irão fazer, né, além daquela página 112, vocês irão fazer os exercícios da 115 e 116, viu, pessoal de casa? 115 e 116, tá bom? 112, 115 e 116. A próxima aula eu já quero falar de função quadrática, ó, porque é a equação de segundo grau, ok? Agora, só que é o gráfico dela. Então, espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer coisa, voltem à aula ou me perguntem no grupo da gente lá do WhatsApp, tirem as suas dúvidas, né? Eu estou sentindo que vocês estão muito ausentes, tá bom? Então, eu quero sempre deixar o pessoal remoto, né? Vocês aí que estão em casa, com conteúdo em dia juntamente com o pessoal que vai presencial, tá? Então, até mais, tá? Saúde para vocês e grande abraço.